Fala pessoal, começando mais um Elmicast. Hoje temos aqui, caraca, um cara de Barcelona, hein, bicho? Quem diria? Que patamar que a gente chegou, hein? Altíssimo nível. Altíssimo literalmente, né? Estamos aqui hoje com o Felipe Hernandes, ele é atleta do Voleibol Barça, tá? E também ele é um consultor financeiro, tem uma história muito bacana. Vamos falar sobre muitos assuntos além do esporte. Hoje, aqui na bancada, Fábio. Fala, Fábio. Fala pessoal, vamos falar de alto rendimento aqui, a vida de atleta, hein? Que é uma outra pegada. E mais que isso, né? Isso daí é trazido para o mundo corporativo e financeiro, que é o que conecta aí com o nosso pessoal. Felipe, muito obrigado, cara, por estar aí nas suas férias, no teu tempo livre aqui, tirando um tempinho para estar com a gente aqui na MCast. Nada, um prazer estar aqui, né? Falar um pouco disso tudo, né? Conhecer gente nova também é sempre muito legal. E falar e poder agregar isso na vida das pessoas também é uma coisa que sempre me motiva e é o que me dá prazer. Então, pô, obrigado vocês pelo convite, um prazer. Que legal, muito bacana. Antes do nosso início aqui, já teve praticamente um outro podcast gravado, né? Se tivesse gravando, uns cortes aí perigosos. Pô, deu umas deslizadas aí, mas deixa quieto. Eu vou me poupar, né? Na hora. Melhor, a hora não permite. Só depois da meia-noite. Felipe, cara, obrigado por estar aqui com a gente, tá? E achei muito bacana, assim, essa tua trajetória, né? A gente tá falando ali dos bastidores e você é um atleta de alto rendimento, com uma carreira aí muito bem consolidada. E, cara, conta um pouquinho pra gente como foi esse início no esporte até chegar a essa conexão com o mercado financeiro. Então, acho que, como tudo, né, vem sempre do incentivo e do que você vê no dia a dia, né? Meus pais, então, são um total reflexo do que eu sou hoje. Né? A minha mãe, meus pais foram atletas, a gente não conversou sobre isso, mas minha mãe foi atleta olímpica. Caramba, Então, que legal. Olímpica? Ela participou da primeira delegação feminina de vôlei, também. indo às Olimpíadas em 80, em Moscou. E meu pai também foi atleta, não tanto quanto a minha mãe, gostava um pouquinho mais da festa ali no final do jogo e tal, mas se conheceram pelo vôlei, então o esporte já estava dentro da família, né? Meus irmãos também foram atletas, começaram jogando vôlei, inclusive eu fui o último aí. Eu me experimentei por outros Todos esportes. baixinhos também? Todos baixinhos. Eu falo que quando a gente entra no elevador é minha família do futebol americano, né? Porque é todo mundo alto e grande. Nossa. Então, onde chega, assusta todo mundo, né? Porque eu tenho uma irmã gêmea, um irmão mais velho também. Tenho um outro por parte de pai também, que é muito grande. Então, os 5, 6 já gigantesco, né? Então, todo mundo da área do esporte. Então, antes de chegar no vôlei, a minha irmã praticou muito antes que eu, o meu irmão também. Eu fui pro vôlei depois de passar por natação, judô, futebol, inclusive. Mas foi um processo muito natural. Gostava dos outros esportes, pratiquei tudo, mas via que não vou levar isso pra minha vida como um todo. Quando eu comecei com o vôlei já foi diferente. Comecei jogando com meu pai na praia, lá no Rio. Então, desde pequeno, contato com a bola. E acompanhando minha irmã em um treino, meu irmão em outro, porque pequeno a gente se ajudava para não ir sozinho, ia um treino. E aí às vezes faltava uma pessoa ou outra e eu entrava para ajudar. E eu mesmo, sem treinar, sem nada, parecia bem melhor do que, por exemplo, os garotos que treinavam todo dia. Já tinha um talento ali pra lapidar, então. Pelo menos coisa pra começar a lapidar. ali, tinha um contato com a bola, já era muito bom. Então isso despertou também a atenção dos meus treinadores, tanto no colégio quanto de escolinha, e foi um processo muito natural. Então essa troca depois dos outros esportes até chegar no vôlei. E aí quando começou foi um processo muito rápido, então de evolução, de mudança de clube, mudança de colégio, bolsas, seleção carioca, seleção brasileira, e aí estamos onde estamos hoje. E na escola, você já fazia, então, era vôlei ali, o seu esporte na escola. Todo mundo chamava, ó, deu vôlei. Claro, porque ali de criança todo mundo, só quer o futebol, né? Futebol de salão e tal. E eu sempre fui fisicamente um pouco mais forte e mais alto do que as pessoas da minha idade. Então, você imagina, eu com 12, 13 anos já tinha 1,88, já tava com 46 calçando, então já era perto das crianças, eu já era. Então, assim, fisicamente. Só por curiosidade. A gente parou aí. Parou aí, graças a Deus, que senão minha mãe infartava, né? E fisicamente eu levava muita vantagem. Então foi uma coisa que para todos os esportes me dava uma vantagem muito boa. Então, futebol, eu falei, gostava, eu jogava ali tranquilo, nada muito fora da na curva. zaga ou no ataque? Gostava de ser atacante. Atacante, ó. Atacante. Mas no campo eu jogava tanto de centroavante quanto de lateral.
pela altura. Me queriam colocar na zaga, mas eu falei... Porque "Ficar tu na já zaga, falam que é a zaga, o goleiro já fala. me tira daqui. Tirando o Barcelona, qual que é o time que faz seu coração bater forte aí, né, Felipe? Pode falar. Eu sou tricolor, mas do Rio, né? Não daqui de São Não, você tá dentro. A gente é tricolor de São Paulo aqui. Tá dentro, tá dentro. Mas o futebol é uma área que eu deixo muito assim, não sou muito fã. Na Europa é uma coisa mais forte e como as estrelas estão lá, você acaba acompanhando, então eu gosto um pouquinho E não mais. tentaram, tipo, basquete, não? O basquete eu jogava assim, mas eu nunca gostei muito, sabe? Nunca. Então na escola, assim, sempre os garotos, todo mundo quer jogar futebol. E eu falo, eu não vou brigar com esses caras, quer jogar futebol, joga. E aí rolava campeonatinho interno e tal, não sei o que, tinha briga pra quem entrar pro time do colégio e tal, não sei o que. Eu falei, me chamavam porque eu era mais forte e tal, mais alto, e ajudava no time. Mas quando tinha briga, eu falava, deixa eu jogo handball, jogo vôlei, jogo qualquer coisa, porque fisicamente me ajuda e eu levava uma vantagem muito grande. Então, competitivo que eu sempre fui, Eu sempre ia gostei de perguntar, ganhar. eu ia perguntar exatamente isso. Você era muito competitivo já desde criança? Desde criança. E isso vem da minha família também. Lá em casa, perdeu para o ímpar já é guerra. Já é guerra. A gente consegue jogar um jogo uma vez, porque quem perde nunca mais quer jogar. Então, baralho, a gente já tentou jogar na pandemia que tava todo mundo em casa ali. Deu briga. Vamos jogar carta, vamos jogar baralho. Primeira Quantos vez. irmãos? Eu tenho uma irmã gêmea e um irmão mais velho que moram comigo. E tenho um irmão por parte de pai que mora em Vila Eram Velha. 8, se mataram 4 ali, vamos O que sobrou. Mas é isso, que nem, por exemplo, o meu irmão era atleta de vôlei também, mas ele é 4 anos mais velho, então, assim, levava vantagem. E a questão, ele foi atleta de tênis também. Cara, mas só atleta mesmo. Caraca, a família Então, toda. toda. E, pô, eu gostava muito de jogar tênis com ele, com meu pai. Então a gente jogava, só que, pô, mais novo, eu sempre perdia. Vambora, segui o jogo, ficava puto, queria treinar, queria ganhar e tal. A partir do momento que ele deixou um pouco de lado o esporte para dedicar a estudar e eu continuei na carreira, eu comecei a levar muito mais vantagem fisicamente. A primeira vez que eu ganhei, ele já olhou torto assim, já, voltou a treinar para bater uma bolinha e tal. Aí ele viu que não dava mais, pergunta, nunca mais jogamos Nunca tênis. mais. Nunca mais jogamos tênis. Legal. Então, assim, lá em casa é todo mundo muito competitivo. E isso acho que entra muito dessa mentalidade de querer se dedicar, de trazer uma alta performance, não importa não só dentro da quadra, né? Então, em tudo que a gente faz. De se dedicar, porque assim, eu não gosto de perder. Claro, em nada. E o que eu posso fazer para não perder? E ao invés não é não perder, eu quero ganhar. A mentalidade tem que ser essa, né? Então, para ganhar, o que eu tenho que fazer? Dedicar, sabe? Eu nunca fui o mais talentoso do mundo, mas em questão de dedicação, nunca faltou, sabe? Então, treinar mais que todo mundo, dedicar fisicamente no que eu posso. Isso vale pra vida, não é só pro esporte, vida. né? Por isso, exatamente. Essa cultura desde criança de estar dentro da minha casa fez com que isso eu levasse para todas as áreas da minha vida. Então, quando você cria esse hábito, e já fica uma coisa tão intrínseca dentro de você, que é mais forte, sabe? Você não consegue não fazer isso, sabe? E na parte financeira foi exatamente a mesma coisa. O meu pai não seguiu com a carreira de atleta também, né? Minha mãe, na época, era muito complicado, mesmo sendo atleta olímpica, então ela foi para essa parte, ela é jornalista, bióloga também, mas trabalhou muito tempo no Comitê Olímpico Brasileiro. E tudo voltado para o esporte. Minha família toda, mesmo que não seja praticando esporte, trabalha voltada para o esporte. E isso ficou muito enraizado. Então a gente, meu pai trabalhou muito tempo com o mercado financeiro. Ele trabalhou na antiga Bolsa do Rio. Mas trabalhava direto no pregão. Naquela loucura com o telefone, fazendo compra e venda, tal, no papel, palavra aqui, não tinha home broker em casa. Não era fácil. Era raizão. Não tinha como comprar uma ação aqui. Era telefonezão, fazendo operação e tal. E ele, desde pequeno, me mostrou essa parte dos investimentos. E eu fiquei apaixonado. Lidar com finanças, para mim, sempre foi uma paixão. Então, foi um processo muito natural. Então, de investidor, desde os 14, 15 anos, quando eu comecei a dedicar... Meus pais também foram muito incisivos na questão de que você vai ser atleta, mas você também não vai deixar o esporte de lado. Ou a educação de lado. Então, eu queria viajar para jogar não sei o quê. Beleza, mas tem que passar no colégio. Não sei o quê, esse ano vai ser difícil fazer Enem. Tava 5, 6 anos, 5, 6 meses concentrado ali em Saquarema, na seleção. Não importa, você vai fazer isso. E foi aí. Aí entra na faculdade,
essa dedicação enquanto lá em Saquarema mesmo, ou durante os clubes, enquanto a galera tava descansando, dormindo, era estudar, era dedicar alguma coisa aqui, então sempre foi não foi fácil. Então, assim, falar que eu gostava de estudar de todas as matérias, não. Eu gosto de finanças, eu gosto de matemática, eu gosto disso, mas falar que eu gosto de história, de português e tal, não. Mas tinha que fazer, não tem jeito. Então, a partir do momento que a faculdade eu poderia focar só no que eu gosto, eu comecei fazendo educação física no FMG lá em BH, mas é muito complicado você sendo atleta. Na época eu estava jogando no Minas, e a sessão de treinos é academia e treino de manhã e treino à tarde. Então era aquele deslocamento, foge daqui, corre ali, às vezes surgia viagem, então, Superliga aqui se viaja muito. Era muito difícil fazer presencial. Os professores também não ajudavam muito, não entendiam essa parte do atleta, que eu não ia poder estar presente sempre. Então acabou que eu fiz 2, 3 anos, mas meio assim, não conseguindo levar todas as matérias, e acabei me encontrando na administração, mas fazendo EAD. Que foi como eu consegui me formar. Então, a parte do MBA agora também é tudo à distância. Hoje, com a pandemia, acho que o pessoal já entendeu que a parte do EAD está mais forte. Mas eu formei toda a parte antes de pandemia e tal, que o EAD não era tão forte. Então, mas foi o jeito que eu arranjei para conseguir me formar e conseguir seguir, né, com a carreira de atleta e investidor também. É muito difícil conciliar, porque só ser atleta já é muito difícil. Muito. Da rotina de treino, e muitos até não conseguem, né? Tem talento, mas não conseguem lapidar esse talento porque se perde, né? Se perde no... Como que é essa vida de atleta? É dedicação? E você viu muita gente desistir também no caminho? Muito. Complementando. Claro, aqui no Rio, por exemplo, dos que estudavam, que jogavam comigo, por exemplo, numa seleção carioca e tal, um ou outro virou atleta, sabe? Caramba. Porque assim, uma coisa é quando você é mais novo, ali entre os 13 e 18 anos, você abre mão de muita coisa. Então, festas, de tudo isso. Mas ao mesmo tempo é tudo muito legal e tudo muito divertido. Você tá com seus amigos, você joga o dia inteiro, da escola pro treino do vôlei do colégio, pra praia, pra treinar vôlei de praia, chegava de noite pra treinar no clube. Final de semana era etapa de praia de manhã no sábado e de manhã no domingo, e jogo da quadra de sábado à tarde e domingo à tarde. Então você não tinha vida, sabe? Não sobrava tempo pra nada. Só que era tudo muito diversão, né? Você ficava ali, estou com meus amigos, acabava que a gente fez um grupo muito legal, tinha resultado, mesmo não tendo o melhor time, a gente foi 5, 6 vezes campeão carioca, Caramba. campeão sul-americano, fomos pro Mundial na China também, escolar, fomos 3, 4 vezes campeão brasileiro. Então a gente formou um grupo muito legal, mas a partir do momento que você tem que virar a chavezinha ali, vou ser profissional, é um nível um pouquinho a mais. Além disso, você compete com pessoas tão boas quanto, e muito mais até. Todo mundo tem uma dedicação muito alta. Então, é difícil você não se deslumbrar com tudo, sabe? Porque você começa a ter um status um pouco diferente, você começa a ganhar dinheiro com isso. Então, você manter o rumo e saber todas as estratégias para onde você quer chegar requer muita dedicação e abrir mão de muita coisa. Então, de estar tempo com a família. Imagino, porque a gente, querendo ou não, é um nômade, né? É verdade. A gente nunca sabe. No vôlei é muito diferente. Você não tem um contrato, como por exemplo, do futebol, de 5, 10 anos, sabe? Muito difícil. Os melhores jogadores do mundo assinam se muito 2 anos. Caramba. Porque a gente estava conversando e assim, ser um jogador de vôlei, um time de vôlei, mesmo se você seja o melhor jogador do mundo, se você não encaixou com um time, não adianta você forçar a barra, sabe? Não vai ter o rendimento e lá na frente um porcentagenzinho disso já faz muita diferença para você ser campeão ou não. Porque eu acho que no vôlei, não por conta da quantidade de atletas envolvidos, mas pelo que é o jogo em si, a essência do jogo, uma peça ela não tem como ser substituída, como no futebol muitas vezes, né? Você tem ali buracos, lacunas que conseguem ser encaixados no esquema, né? Futebol parece mais de salão, né? Porque de salão, se um sai... O vôlei parece mais de salão, é verdade, isso. Perfeito, exatamente, porque assim, no vôlei é um esporte muito dinâmico. E mesmo que você não toque na bola, o que você está fazendo interfere muito no jogo. Então, deslocamento, posicionamento. Então, assim, não dá, por exemplo, igual no futebol, esse cara não é muito bom no toque de bola, mas corre pra caramba, não sei o quê. Não tem. Se tiver um cone na quadra, outro time inteiro já vai em cima dessa pessoa e já acaba com o jogo inteiro, entendeu?
Então, requer que todo o time esteja muito conexo e muito bem organizado. Então, requer muito que um time seja muito bem fechado. Por isso que é tão difícil você assinar mesmo, pô, o melhor jogador do mundo. Pô, se não encaixa no time, não adianta forçar a barra, sabe? Ô, Felipe, tem um ponto que a gente vê muito no mercado financeiro, a gente pega muitos talentos que estão em começo de carreira e infelizmente nós vemos muitos potenciais bons profissionais não se tornarem porque eles desistiram. É doloroso você reprovar numa certificação, é doloroso você participar de um processo seletivo e ser reprovado quando você acha que foi bem. Mas é necessário continuar. Dessas pessoas que desistiram e que não tiveram, que não encarreiraram como atletas, tiveram muitas que você via potencial nelas e que elas perderam para elas mesmas em relação a psicológico e persistência? Com certeza. E é o que mais acontece. Porque tem muito jogador bom que não tem oportunidade ou por uma fase, uma temporada e acaba achando, pô, isso não é pra mim. E não se engane, isso passa com todos os atletas. Comigo passou também. De eu pensar, pô, será que é isso mesmo? Sabe, será que eu tô no caminho certo? Será que eu sou bom o suficiente? É normal, porque assim, é muito difícil numa carreira de 15, 16 anos que você mantenha um nível alto o tempo inteiro, sabe? Durante a própria temporada vão ter oscilações. Então, você ter essa mentalidade de que é uma fase e que você dedicando e você seguindo num caminho certo, que você vai chegar no objetivo, faz total diferença que você vai chegar lá. Mas acontece muito, porque nem todo mundo tem essa resiliência, passa por esse momento difícil e fala, pô, isso não é pra mim. E às vezes é só a questão de, pô, você não encaixou com um técnico, pô, ou um técnico não vai muito com essa cara, acabou, sabe? E não vai ser porque você não é valorizado em um lugar que você não vai ser no outro. Isso acontece em todo lugar. Entendi. Existem excelentes jogadores que vão para um clube e, pô, o técnico não vai na com a cara e acabou, sabe? E não é porque você não se encaixou ali que você não é um bom jogador ou que você não é uma boa pessoa. E no mercado financeiro acontece a mesma coisa. Acho que pra vida inteira, né? Sim, a gente vê muito aqui, porque o que você falou agora, é até legal esse recado. Dentro do mercado financeiro, você que também está imerso, né? Cada instituição tem uma cultura, tem os valores, tem um clima, que você falou. Às vezes você tem um treinador, esse cara tem uma equipe, cara, você chegou ali, pô, você não encaixou. Isso não implica em nada. Você ser menor ou não ser competente para tal, ou não poder se encaixar, né? A gente vê mesmo não só no vôlei, qualquer esporte de alto rendimento, você vê casos de atletas, isso daí vale pro NBA, isso vale para grandes clubes, vale para uma Champions, vale para um Brasileirão. Tem caras que você fala, cara, foi muito bem no clube, foi para outro clube e não encaixou, e vai mudar e vai estourar em outro clube e tá tudo certo, né? Essa fortaleza mental, ela é muito importante para você. Claro, e isso envolve também toda a preparação, né? Porque muita gente não tem essa base emocional. E no sentido de, pô, o atleta nunca tá sozinho. Pô, você tem o apoio da sua família. Muita gente não tem. E é exatamente por isso que é sempre importante você se envolver com pessoas que querem o seu bem. Tá? Então, dentro do planejamento e dentro da carreira esportiva, você tem que pensar num conjunto como um todo. Então, assim, não só na parte física, em ter um preparador físico bom, em cuidar da sua saúde, alimentação com uma nutricionista, mas também a parte mental é super importante. Então, eu faço acompanhamento psicológico também com uma psicóloga voltada totalmente para o esporte, então voltado para a performance, porque é normal que aconteçam essas oscilações, sabe? Durante até a própria temporada e a carreira. Então, você ter esse guia e ter uma pessoa que te auxilia a enxergar as coisas da maneira como elas devem ser, faz total diferença. E é uma parte que é muito negligenciada. Mas como a parte financeira também. Sim, e verdade. foi exatamente nisso que eu entrei. É verdade. Excelente. E o nível de intensidade no treinamento, como que é a diferença aqui no Brasil e lá fora? Depende muito do clube. Mas aqui no Brasil, no mundo do vôlei, a gente é conhecido como uns workaholics, assim, em questão de parte física e de treinamento. Tanto que Porque no futebol, né, a gente pergunta, é diferente, né? O Zé Roberto mesmo falou, não, na Alemanha lá o bicho pega, aqui no Brasil eles não... Mas no vôlei é diferente. No vôlei é o contrário. Caramba, que legal. Ninguém treina tanto quanto no Brasil. Tanto com seleção quanto com clube. E isso, principalmente parte física, que é o que mais pesa também. Se você pega os estrangeiros que vêm jogar a nossa liga,
muitos deles não se adaptam por causa disso, porque não estão acostumados. A gente, pô, na época de seleção brasileira, a gente treinava academia 10, 11 vezes por semana. Caramba. Era mais de uma vez ao dia, a gente malhava de manhã e de tarde. Aí, Ronaldo. Isso daí como que... Olha, tô de rolê agora, hein? Põe uma 11 vezes, não vai uma. 11 vezes, Isso, uma só. Isso não à toa, né? Fez que o Brasil ganhasse em ciclo olímpico. Ouro 92 no masculino, 2004 no masculino, 8 e 12 feminino e 16 masculino. E é né? referência, né? Então, Muito bom. Todas essas finais também. Então, não à toa. E na categorias inferiores, categorias mais jovens, o Brasil também ganha bastante? Como que Ganha é? bastante. Nos últimos anos não tem sido muito bom pro Brasil, mas até a minha geração a gente foi vice-campeão mundial. Perdeu para a Rússia na final, com um time incrível também, todos deles estão na seleção principal. A minha geração era muito forte também. A gente campeão mundial já foi várias vezes. A última, se eu não me engano, foi a geração 89, que é os que, não sei se vocês conhecem muito os jogadores de vôlei, mas Isaac, Maurício Borges, todos eles que estão na seleção hoje em dia são dessa geração. E o Brasil tem oscilado bastante hoje em dia, mas sempre tem pelo menos 2 jogadores muito bons que dão base para a seleção adulta. Hoje, se a gente vê o jogo, por exemplo, ontem contra o Japão, era quase todo mundo garotada, todo mundo que veio Isso da é geração histórico, né? Sempre tem, né? Foi assim quando veio o Renovação, né? Lucarelli, Muito forte, veio, né? né? Exatamente, Foi- tem que ter essa renovação e quando eles veem um potencial muito forte desde novo, assim, eles já pegam para cuidar e traçar um planejamento dentro assim da seleção que é muito importante. E no financeiro, aqui, por exemplo, quando eu falo de futebol, o futebol brasileiro não consegue competir com lá fora. Como que é pra vocês? Que eu vejo muitos atletas indo pra Itália, lá o poder aquisitivo eles ainda remuneram melhor ou o Brasil hoje consegue brigar muito? Então, vai depender muito. A gente dentro da própria Superliga tem um gap muito grande. Os 3, 4 primeiros times pagam muito bem aos principais jogadores, às vezes o titular e às vezes alguns reservas. Aí, do meio da tabela para baixo, aqui no Brasil é muito complicado. Assim, você praticamente joga por amor ou por aparecer para um time maior. Entendi. Então, dá para viver bem e tal, mas não é uma coisa muito grande. Lá fora, principalmente com a diferença hoje do real pro dólar, faz muito do real pro euro e pro dólar, faz muita diferença. Você ser remunerado em euro. E, consequentemente, claro, a liga mais forte do mundo hoje é a italiana. É italiana. Que é onde é onde os melhores jogadores do mundo estão, principalmente pela questão financeira. Então, um jogador muito bom na Itália ganha com certeza mais do que aqui, mas é aquilo, para um jogador brasileiro ir para lá, você abre mão de muita coisa. E muitos atletas aqui não estão preparados para abrir mão disso para ir para lá. Entendi. E você tem alta performance, e mesmo com alta performance, vida de atleta, pesado, e você busca informação e trabalha em consultoria de investimentos também, consultoria financeira. Como que você busca esse conhecimento? Em qual tempo, em qual lugar? Então, isso requer uma agenda muito bem organizada, né? A parte de onde vai ser o que é dedicado para o treino, o que é dedicado para o trabalho. Regradinho. E saber organizar isso. Então, saber aproveitar ao máximo. Se você depender, vou fazer isso agora, no que aparecer na telha, não vai dar para organizar nada. Claro, a minha prioridade durante a temporada é o vôlei, então o tempo livre, e isso foi desde pequeno. Então, o tempo livre que eu tenho é estudando, é trabalhando e é dedicando essa outra parte. Mas tem que ser muito bem organizado. E tem essa questão de que não é nada fácil, né? Principalmente com o fuso, por exemplo, quando eu tô lá fora, às vezes eu tenho reunião até 12h30, 3 horas da manhã. E Nossa, é verdade. E tem que acordar no outro dia de manhã para treinar. Então tem que saber dosar, até porque o descanso também faz parte do treinamento, né? Então é complicado, mas sabendo se organizar dá tempo para tudo, né? Então... E você vai mais na leitura, ou você gosta de ouvir mais podcast, vídeo, filme? Como que você... Acho que eu sou bem tecnológico, eu gosto muito da nova geração, eu sou assim, tudo de tecnologia eu sou apaixonado, então adoro escutar podcast, muitos cursos online também. Boa. Acho que hoje a gente tem esse facilitador, né? Na época dos nossos pais a gente não tinha essa comodidade que é a internet, né? Então hoje você, claro, tem que saber filtrar tudo isso, mas tem muito conteúdo de qualidade, tem muita coisa importante que você pode aprender. E eu vim do EAD também, né? Então, acostumado à faculdade, ao MBA online também, então... eu nessa parte eu sempre falei, né? Investimento para mim não só em questão de
bolsa de investimentos e tal, Uhum. mas a questão educacional também para mim sempre foi. Então, assim, eu sou um pouco pão duro na questão de gastos e tal, não sei o quê, mas quando é um curso, um livro, um nesse aqui, eu nem olho para isso. Se eu Ah, acho que vai ser legal, que interessante Você legal. pra mim, investe, você não gasta. É exatamente. Investe. diferente, né? Tem uma diferença grande, né? Exatamente. Então, Uhum. isso vale tanto para a questão de investimentos quanto para conhecimento, né? Eu sempre falo, principalmente para os meus clientes atletas, que o maior investimento que a gente pode fazer é na gente mesmo, né? Então, o nosso reflexo vai ser de tudo isso, o reflexo lá na frente vai ser de tudo isso que a gente faz hoje. Então, você investir em você mesmo é muito melhor, por exemplo, do que deixar o dinheiro guardado em alguma coisa ou até mesmo investir em algo, um Muito papel, bom. alguma coisa assim. Em Muito bom. relação a. Até que nós falamos um pouquinho nos bastidores, né? O atleta, nem todos os atletas têm a consciência de que a carreira no esporte ela não é eterna, não é tão longínqua como em outros mercados, como outras carreiras. E como que você vê o amadurecimento das pessoas em relação a isso? É uma maioria que cuida, que planeja, que faz gestão realmente? Ou você vê que ainda existe muito aquela cultura do viver o hoje e assim, poxa, eu vou. Muito, predominantemente, tá? Assim, uns 80, 90% Que das não pessoas cuidam. não cuidam. E foi Caramba! exatamente por isso que eu comecei esse 80, projeto. 90% E só não complementando cuidam. também a pergunta, tem muito agente ali que fica também no pé dos atletas, de pegar o dinheiro? A carreira do empresário em si não interfere muito nessa parte financeira. Tem Ah, show. alguns que eles tentam trazer uma parte de investimento, alguma coisa, mas muito por fora, sabe? Não é nada dentro de uma carreira de um empresário, Então tem por um gap exemplo. ali pra você, então. E foi exatamente vendo esse gap, vendo essa necessidade, principalmente convivendo com meus companheiros de time, que eu comecei esse projeto. Foi exatamente quando eu acabei a faculdade e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a grande maioria são meus amigos, sabe? São atletas que eu vi desde pequeno, que a gente conviveu junto, em seleção, em colégio, ou jogando contra. Então, pô, eu sempre, por temporada, eu pegava 2 ou 3 assim pra juntar comigo, pra ajudar, auxiliando a, pô, Que não legal. busca nada, lê esse livro, pô, olha isso e tal. Pra desenvolver isso, porque tanto até o meu TCC foi nessa área, porque a gente não tem educação financeira. Não tem. Vai falar que não. Assim, Não tem. deveria, beleza, É vir de muito baixo. casa. Como é que é a mentalidade dos nossos pais e dos nossos avós em relação a isso? Mudou Tem um muito, né? tabu em falar sobre finanças. Na escola, que escola que fala sobre finanças e educação financeira? Não é interesse de todos também, né? A Não educação existe. financeira, infelizmente, né? Não existe. Então, quando eu vi isso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu quero ver lá na frente, ver os atletas, ver as pessoas que estão comigo, os meus amigos, eu quero ver eles bem financeiramente, sabe? Pô, eu vi atleta indo pra fora, receber em euro, acabava a temporada, tinha juntado o quê? Voltava pro Brasil com nada. E Caramba. voltava pra cá dependendo de pai, de ficar com a família pra se sustentar. Eu falei, pô, não é possível, sabe? Não é possível que eu não possa fazer nada. E foi exatamente aí que entrou essa parte da consultoria financeira. No início era voltado para atletas, então, porque era onde eu estava envolvido, mas hoje em dia eu vi que eu posso agregar na vida do Brasil inteiro como um todo, sabe? Legal. Porque educação financeira não é uma coisa exclusiva dos atletas não terem. Dentro do Brasil, são poucas as pessoas que têm uma consciência financeira que E algumas categorias, inclusive, que são categorias que elas comumente são mais bem remuneradas, claro, elas também têm, elas sofrem com essa. A gente tava até falando sobre isso, né? Não só o quanto você ganha, mas quanto você gasta, né? Então, exatamente. O cérebro humano está estruturado e mentalizado de gastar o que a gente tem. Se você não tiver a disciplina de, pô, antes de começar o mês ali, receber meu salário, já guardar o que eu quero para investimento, são raras as pessoas que têm um poder e uma consciência de não gastar o que tem acesso ali na conta até o final do mês e, vou investir o que sobrar. Não é assim que funciona. O nosso cérebro está condicionado, pô, eu tenho esse dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro. E é exatamente isso que eu trabalho muito com meus clientes, é fingir que você não tem aquele dinheiro. Receber o salário, já vai direto o que a gente já tem planejado, que não vai interferir no seu custo de vida, né, na qualidade de vida que você tem, mas que você também vai pensar no seu futuro.
Então já tira ali no início para investir e seu cérebro tá acostumado, você vai dar um jeito de gastar aquele dinheiro que tá ali. E é o que mais acontece. Então, quando você muda essa chavinha e dá esse direcionamento, faz uma diferença absurda. Uhum. Exatamente porque a gente não tem essa consciência financeira de que é importante pensar no futuro. Uhum. E atleta de vôlei às vezes acha, pô, Uhum. ainda tem mais 10, 12 anos de carreira. E acha que isso vai durar para sempre. Mas a carreira de atleta é uma coisa rápida. Muito rápido, Passa né? muito rápido. Rápida e aquilo. Mesmo assim, pensando que eu ainda vou ter mais 10 anos como atleta, uma lesão te tira da sua carreira. Eu ia fazer essa pergunta agora. Em relação ao planejamento, a gente não está falando simplesmente de poupar, investir, mas sim de planejar o todo, né? Tudo. Essa questão da aceitação do atleta quanto a seguro, de ver o planejamento como algo mais amplo, não apenas no que ele tira do que ele ganha para deixar Sim, pensando lá na frente. Até essa questão agora da pandemia mesmo. Se há uma evolução na conscientização das pessoas com em certeza. relação a isso. Com certeza. A pandemia, acho que foi uma virada de chave para muito brasileiro falar: eu preciso me organizar e eu preciso estar planejado. Por quê? A grande maioria sofreu muito na pandemia. Então não tinha uma reserva de emergência, não tinha um plano, alguma outra fonte de renda. Então foi muito difícil ver isso, sabe? As pessoas não terem essa consciência e, pô, trabalho que eu trabalho agora vai ser para eu viver e esse ciclo para sempre. E acha que assim vai conseguir. Mas não é a realidade, sabe? Então essa virada de chave fez total diferença para eles entenderem que eles precisam se planejar. E dentro de um planejamento financeiro, claro, tem essa base que é o que a gente utiliza para criar todo o planejamento, né, que é a questão da organização e da educação financeira, mas a gente engloba tudo. Então, tanto a parte de proteção de capital, proteção de bens, aquisição, então investimentos como um todo, e não só a parte de gastar, de poupar, de tudo. Então, é uma organização total. Então, é ensinar a pessoa também a gastar o dinheiro da melhor maneira. Excelente. Perfeito. Então, trazer mais educação, trazer mais conhecimento, saber investir, os tipos de investimento, investir a curto, médio e longo prazo, tá planejado por uma recessão ou algum problema, uma demissão, uma lesão, proteger o capital, porque muita gente não sabe fazer isso da melhor maneira. Imprevistos acontecem. Leva Exatamente. todo mundo. Essa questão do imprevisto em si, né? Todo ser humano está sujeito a acordar e ter um dia diferente do que ele sonhou ter, do que ele planejou. Claro. E, você veio de Campinas para cá, graças a Deus chegou muito bem, você poderia ter furado o pneu, você poderia. Isso tudo Claro. incide em gastos, né? Como que foi para você, assim, agora no lado do Felipe, homem, passar por esse ciclo de evoluções, cara, e parar na Europa, parar num clube que é um clube, é mais que um clube, como o próprio Barcelona se denomina, né? E conseguir, cara, assim, não pirar, não se deslumbrar. Você trouxe agora aqui algumas coisas, mas qual que é o cuidado que você tem e um conselho que você dá para as pessoas, para o jovem que de repente nunca trabalhou no mercado financeiro e hoje, pô, ele começa no mercado financeiro já pegando uma grana que ele nunca teve antes, um bônus que ele nunca imaginou ter, e como que essa pessoa pode lidar com o sucesso e não ser penalizado por ele? Eu acho que principalmente é você ter ajuda. Assim, não só da sua família, mas pessoas criar e agregar dentro de um grupo que as pessoas querem o seu bem. Você Comunidades. Exatamente. Criar uma comunidade de que, assim, existem muitas pessoas que querem o seu bem, sabe? E que você não tá sozinho para resolver todas as suas pendências. É muito difícil para um garoto de 16 anos que começa a ganhar dinheiro, não teve uma estrutura familiar, que ele não se deslumbre com um primeiro salário, com receber, sabe? É muito difícil. Então, aí que está o papel, principalmente dos amigos, do empresário, porque são pessoas com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de vivência, que dão essa estrutura. Então, é muito importante para uma pessoa muito nova saber que o amanhã vai chegar. Porque quando você é novo, você não tem isso, sabe? Você quer aproveitar o dia de amanhã, você quer, pô, hoje eu vou fazer tudo que eu quero e tal. Então, eu acho que é muito importante essa mentalidade de que trazer pessoas que agreguem para você. Não só na parte financeira, mas numa parte
num geral, sabe? Tanto um fisioterapeuta bom, uma psicóloga boa, um psicóloga, sabe? Criar uma comissão assim de frente para te dar toda essa sustentação, né? Porque é um processo natural, você ter essa evolução, você vai crescer na sua carreira, você vai começar a ganhar mais e do mesmo jeito seus gastos vão aumentar, então saber fazer isso de uma forma controlada é uma coisa que poucas pessoas têm, sabe? Então, eu acho que muitas pessoas pecam por não buscar ajuda, sabe? Ou até mesmo buscar conhecimento. Ficar, pô, mas não quero estudar isso, preguiça e tal, não sei o quê. E saber que tudo é passageiro. Ou muitas nem enxergam que precisam da ajuda também, né? Acho que é um ponto que é importante também. Claro, Às vezes a pessoa ela se considera autossuficiente, mas ela não é. É um trabalho mental de autoconhecimento muito grande. claro. E isso, dentro do esporte, é muito complicado, porque muitas das pessoas, tanto não só no futebol, mas no vôlei, vêm de uma origem mais humilde. Então, é difícil você ter isso de casa, né? E colégio muitas vezes não vai ensinar isso. Então, a gente depende muito, por exemplo, de um técnico, de um auxiliar, ou até mesmo dos companheiros de time que são pessoas mais velhas ou algumas pessoas com mais experiência. Isso, Brasil. E nos países que você viveu, questão da educação financeira, você vê algo como algo mais desenvolvido? Muito. Principalmente a mentalidade, assim, das pessoas em relação a gastos, custos, aquisição. Lá fora eles têm esse cuidado muito maior, sabe? De cuidar, de poupar, mas acho que isso vem muito mais da mentalidade dos pais. Porque lá a cultura é muito diferente, então os pais já são bem mais desenvolvidos em relação a isso. Então eles acabam passando isso para os filhos, então isso já é uma evolução muito grande que eu acho que vem com certeza da educação, que no Brasil ainda está muito precário, né? Então a gente é um reflexo da falta de educação que a gente tem, não só financeira, mas dentro da escola e nas outras áreas também. Então, lá fora, eles têm essa mentalidade de que, pô, se eu não poupar para amanhã, ou se eu não guardar e não cuidar bem do meu dinheiro, eu não vou ter nada. Então é muito normal. E também pela qualidade de vida e estruturação também, pô, um salário mínimo lá é uma coisa que você consegue viver tranquilamente, pelo menos dignamente com isso. Hoje no Brasil, quem consegue viver com salário mínimo Inflação ainda, com a taxa de juros que a gente tem a hoje, inflação global, ela faz onde você tem um salário menor, claro. ser muito mais sensível, né, para as pessoas. E você fazendo uma comparação, por exemplo, hoje na Espanha, um salário mínimo é 1.100 euros. Sabe, isso se for converter aqui pro Brasil são 6, 7 mil reais. E aí a gente fala, pô, você sabe quanto é que é o salário mínimo aqui no Brasil pro povo lá? A gente fala, mas como é que você consegue viver com isso, sabe? E foi uma coisa absurda, porque, por exemplo, ano passado, quando eu fui embora, tinha a questão dos preços de tudo, eu fiquei espantado. Eu tenho 2 semanas que eu tô no Brasil e eu fiquei assim, caraca, a inflação aqui bateu um nível absurdo. As coisas quase dobraram, triplicaram de preço em questão de um ano. E vai ver o salário e a questão das pessoas não mudaram nada, sabe? Então, A média salarial ficou praticamente a mesma. Muitas famílias deixaram de poder comer uma carne, isso daí mostra um pouco, né, pesa agora a questão do nosso salário mínimo ser tão baixo, né? claro, Comparado com e também essa questão da educação, da evolução patrimonial, de querer sempre ganhar mais, e isso vai ser um reflexo do que você é, né? Da sua educação, do que você pode agregar para a sociedade. Então, se desenvolver, para mim, é o maior investimento que você pode fazer, né? Por isso que eu não... Excelente. Porque tem. E aí tem até algumas brigas que acontecem. Muito por um lado que o salário não cresce, mas do outro lado a produtividade do brasileiro também não cresce. Então, Exatamente. como conciliar ali para você conseguir pagar um salário maior, por exemplo, o empreendedor, o empresário conseguir pagar um salário maior, sendo que a produtividade não aumenta. E aí entra a educação, entra na pessoa buscar de querer gerar valor. E aí, quando uma pessoa consegue gerar valor, crescer, ela até consegue aumentar o salário, né? Tem essa oportunidade. Com certeza, mas quantos são os brasileiros que têm essa mentalidade Isso. de estar querendo sempre evoluir, de se adaptar, diante das diversidades, de crescer, sabe? De querer se desenvolver. Não são todos. São poucos, né? E essa questão o Fábio trouxe agora, aqui a gente, pô, cara, você tá em 2 mundos em que não que outros não tenham, mas, cara, é impossível você ter mínimo sucesso no mercado financeiro e no esporte
sem ser consistente em alta performance. Sem disciplina, né? Não tem como. Uhum. Qual que é a tua receita? O que você fez que deu certo para você se manter em alto nível aos 28 anos e com toda certeza pela tua cabeça você vai se manter aí em alto nível no que você Igual o Zé fizer na Roberto, vida? igual o Zé... Você chegar a qualidade de física que ele tem, Igual eu tô feliz. O Zé Roberto tem um nosso colaborador aqui, o Diego, que ele é torcedor da Luz, assim, acho que, cara, é apaixonadíssimo, né? Eu queria fazer um corte, falar assim, cara, case com alguém que te olhe que nem o Diego olha pro Zé Roberto. Assim, no podcast ele ficava assim, cara, ó, olhando, eu falei, pô, só que assim, o cara, a história dele é impressionante, cara, assim, ali é alta performance na veia, né? Aham. Na veia. Como que foi pra você, Felipão? Então, acho que tem alguns pontos principais. Acho que resiliência, planejamento de longo prazo. Porque, assim, sem a resiliência é que nem a gente tinha conversado. Nunca, a não ser se você for investir em renda fixa, nunca vai ser um. Aguenta as volatilidades da vida, né? Exatamente, a nossa vida são altos e baixos o tempo inteiro. O importante é que nem a oscilação de mercado, que ela seja um mercado de alta, né? Então, que ela seja para cima. Não tenha medo de voltar um passo atrás ou porque você está no buraco por 2 meses ou até um pouco mais, que você está no caminho errado, sabe? Isso é Então, importante. a visão de longo prazo, e por isso que é tão importante um planejamento, não só financeiro, mas de carreira, de pessoal, Sim. saber aonde você quer chegar para traçar essas metas de meio tempo. Porque pode ser que alguma hora você vai desviar um pouquinho para ali, um pouquinho para aqui, mas se você sabe que no final você vai chegar naquele lugar que você está bem destinado, você vai lutar por aquilo, sabe? Então, assim, tanto na questão do vôlei quanto na questão pessoal, vão ter prós e contras em tudo que você for fazer, sabe? Tudo. A carreira de um atleta não é só mil maravilhas. Treinar, por mais que você goste, é muito prazeroso, mas é muito desgastante. Fisicamente você vai sofrer. Tem lesão que não vai te tirar de quadra, mas você vai treinar ali com aquela dor, você vai pôr o joelho, o ombro, vai doer. Mas você sabe que onde você quer chegar e você sabe que aquilo vai valer a pena. Então na sua carreira, pô, quem gosta de estudar mesmo coisas, pô, eu gosto de estudar certas coisas, mas tem outras coisas que eu vou estudar porque eu sei que vai fazer falta e que eu preciso. É um mal necessário. E ao mesmo tempo, às vezes, o brasileiro tem muita mentalidade do resultado imediato, né? Do imediatismo, que ele quer o resultado, que é tudo para ontem. Então, ele não tem essa visão de que ele investindo, não só financeiramente, mas investindo num curso ou investindo em alguma coisa, que ele vai ter um retorno a longo prazo. Então, pô, hoje eu posso não estar onde eu quero, mas se eu não fizer um caminho para chegar onde eu quero, você nunca vai chegar. Então é aquilo, pô, eu tô precisando de grana. Aí vai trabalhar em alguma coisa que não vai te dar um futuro profissional que você quer. Se você não abre mão, pô, você precisa, você vai fazer isso. Beleza, mas no tempo livre que você tem que se dedicar para fazer você chegar onde você quer chegar. Então não adianta nada eu ficar nessa bola, nesse ciclo de, pô, eu ter que ganhar dinheiro, vou trabalhar fazendo alguma coisa que não vai me dar experiência, não vai me dar uma progressão de carreira, e nesse tempo livre eu não estou estudando, eu não estou me dedicando para fazer o que eu gosto e para chegar onde eu quero. Então, a resiliência de saber que nem sempre vai ser tudo bom ou tudo mal, e saber que essa oscilação é normal e você não desistir, saber que você está no caminho certo, faz total diferença. Muita diferença, né? E principalmente saber e planejar isso. E esse ponto que você trouxe é importante porque, assim, ainda mais pro atleta, né? O atleta, ele tem... A volatilidade dele é muito comum, pô. Você vê assim, você tem cara, temporadas que você vem de uma sequência incrível e você tem ali uma mudança, ordem pessoal, ou mesmo coletiva, que faz que, cara, e você é rotulado, você taxado por aquilo que Pressão grande, né? dá foto, né? Dá foto. E aí tem essa questão a gente fala bastante da ligação entre esporte e mercado financeiro, porque se você tiver ali uma sequência de 5 jogos ruins, pô, a torcida, a imprensa te Aqui no questiona. Brasil não fica nem de 4 ou 5. Não, Jogou aqui meio tempo. Basta um. Você começa, metade, no intervalo no jogo, de um set pro outro, você pode já ter crítica por conta de meia hora de má performance. E no mercado financeiro a gente vê muito isso também. E assim, a questão de você trouxe muito bem
nem tudo vai ser flores, também nem tudo vai ser espinho. Você vai ter Uhum. momentos muito bons e muito ruins. Você não pode achar que os momentos ruins vão ser eternos e nem que os momentos bons também Claro. vão E é ser. justamente aí que o planejamento entra, né? Porque, beleza, você vai comprar uma ação ou vai fazer algum time tal que não fez tão certo. Você deixou ali planejado, pô, deu uma corrigida, pô, é normal a oscilação de mercado. É a mesma coisa que você vai comprar uma ação no dia seguinte caiu. Pô, mas ó, aqui eu tô vendo o preço dela tá barato e tal, não sei o que, não faz sentido. Pô, a longo prazo você vai ver como é que essa ação não oscila, sabe? E às vezes, exatamente isso na carreira. Essa primeira, você imagina, comprou uma ação, é a mesma coisa, entrou num clube, deu aquela queda. Falou, pô, em vez de tirar o meu dinheiro, eu vou investir mais, porque eu sei que essa ação tá barata, sabe? E no longo prazo, aí nessa primeira queda tem a pessoa que já desiste e vende, que é aquela pessoa que não tá emocionalmente preparada. E acho que você botar a emoção em primeiro lugar é quando você complica as coisas. Não só na parte dos investimentos, mas também na vida. Tudo. O negócio é você ter a convicção e o planejamento tão bem estruturado e saber que você confiar nesse processo, acho que confiar no processo é muito importante. Porque as oscilações não vão fazer tanta interferência nisso. Então, não só na parte de investimento, mas na sua carreira também. Então, pô, tem uma meta e um planejamento estruturado, pô, sei onde eu quero chegar. Cara, vai ser normal ter oscilação, sabe? E não adianta nada. Se você não tiver esse planejamento e não souber onde você quer chegar e saber que isso é bom pra você, na primeira adversidade, sua cabeça já vai longe e você já quer, pô, eu quero largar isso. Eu trazendo para o esporte, eu sempre cito, há muito tempo atrás, assim, mas num contexto aleatório, eu tava vendo uma coisa que na ESPN e tava vendo uma matéria com Carlos Bianchi, que é ex-técnico do Boca Juniors, Sim. né? Ele fez eu chorar bastante com o Vélez, né? Foi campeão com o Vélez, cima do São Paulo na Libertadores 94. E ele comentando que, acho que foi 2000 até 2003, o Boca Juniors jogou em 4 temporadas, ele ganhou 3 Libertadores, 2 Mundiais, assim. E ele falava que o time entrava em campo assim, nós vamos tomar algum gol. Porque como a gente ataca, a gente vai abrir, a gente vai tomar algum gol. Então, isso pra gente não vai mudar o que a gente tem definido Claro. e vai ser feito. E foi assim do processo. Então, a gente vai tomar um gol, a gente vai atacar, a gente não vai se defender, a gente vai atacar, a gente vai tomar um gol. Só que a gente vai marcar um gol também, a gente vai marcar gol, a gente vai tomar, a gente vai marcar. E assim foi, no processo ali, e no futebol, que é um esporte de alta competitividade, você ganhar 3 títulos, o mais importante que você disputa em 4 temporadas, é que deu certo o processo. Claro. Mais recente, acho que todo mundo acompanhou, e eu tava lá pela família da minha noiva e tudo isso. Ela mora em Madrid. Pô, você vê a última campanha do Real Madrid na Champions. Desde as oitavas, os caras já estavam pisando, faltava 10, 15 minutos. E isso foi a temporada inteira do Real Madrid. Amassando, sendo amassado, sendo O tempo amassado inteiro. E ali, os últimos 10, 15 minutos, os caras viraram todos os jogos, sabe? Todas as estruturas. E assim, pela resiliência, pela cabeça. Imagina se já, pô, 3-0 abaixo e tal, não sei o quê. Ah, não dá, largo, sabe? E aqui no Brasil você vê que a cultura de troca rápida de técnicos, de quebra de processos, atrapalha muito, né? Acho que não, só essa questão, pra só pegar esse gancho, e os outros baixaram a guarda, né? Que Sim. foi no PSG, o goleiro falhando, que foi no City tirando o De Bruyne, tirando os caras, falar, tá ganho, tirando. Então, entraram quando os outros baixaram a guarda, eles foram. E exatamente, isso é uma coisa que a gente desde pequeno é treinado, de tipo, o jogo só acaba quando termina, né? Parece óbvio, mas é só quando o juiz apita. É o último ponto, a última bola. Pô, a gente viu dentro do vôlei a semifinal do Brasil e Rússia na Olimpíada. Arrepia. 24-19. Só de lembrar aquilo ali arrepia, cara. Nossa, é uma coisa, semifinal. aquilo, né? Você desliga por um momento que você já... O Brasil foi campeão ali, não foi? Não, acho que a gente tá falando da Olimpíada Brasil e Rússia no vôlei feminino, tô falando. que a gente perdeu a semi Não. em Pequim. Ah, não, tô falando que o Brasil e Rússia, quando o Brasil ganhou foi em 12, que o Sim. Brasil tava também... Sim, esse foi mas foi uma revanche do que já tinha acontecido. Ah, sim, tá, você tá falando do jogo, só que eu tô falando da revanche do que você tá colocando. Exatamente, e aí você fica, caraca, como é que vira a chavinha ali, sim. um coisinha ali mudaria tudo, sabe?
um ponto ali tinha acabado, a gente estava tudo para ser campeão. Então, É. igual o Brasil também. O na final, Brasil do vôlei feminino, que eu estava usando exemplo, a gente estava usando exemplos diferentes, mas no mesmo contexto que o Brasil também estava bem atrás da Rússia, foi em 2012 que o Brasil foi bicampeão. Uhum. Né, que o Brasil estava bem Foi, atrás. tô Acho fazendo que nas confusão. quartas, Em 2008 o Brasil foi campeão também. nas quartas de final que o Brasil, pô, tava, cara, o jogo tava ganho pra Rússia e as meninas viraram, tal, e né, foi do Real Madrid foi 4 sequências agora, Uhum. e assim, a questão do trabalho, de não desistir do trabalho a longo prazo, né, infelizmente esse caso que eu vou citar deu certo, né? Infelizmente que eu torci muito contra, mas o Corinthians campeão de 2012, quando o Corinthians perdeu pro Tolima, na pré-Libertadores em 2011 lá, o Tite era técnico, era o Ronaldo ainda, foi o último jogo do Ronaldo, inclusive, pelo Corinthians, né? Pô, cara, a torcida, né, sai, fora Tite, fora Tite, fora Tite, mantiveram, resultado do processo, 1 ano e meio depois, o cara tava ganhando o Mundial, maior título da história do time, né? Então, o longo prazo, ele entrega resultados que não tem como você Ainda conquistar. foi um Diego Costa no meio aí. Oi? Foi um Diego Costa aí no meio. Diego Costa, não, o Diego Souza. Foi um Não. Diego Souza aí no meio. Não Mas vou lembrar. eu acho que Aí já mataria Tá já tudo no longo errado, prazo. deu certo aquilo ali. Pessoal, desculpa, tá, gente? Aqui foi um momento emocional, não tem jeito. O cara tem milhares de exemplos pra citar o nosso time. De resiliência, Liverpool mesmo, Né? massacrando. Cara, cita o Corinthians. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Longo prazo, Tá de sacanagem. longo prazo. eu acho que isso que falta na sociedade brasileira, acho que é essa visão de longo prazo, sabe? Eu fico impressionado, por exemplo, no vôlei, o Sada Cruzeiro. Ganhou tudo nos últimos 9, 10 anos. Tricampeão mundial, tal, não sei o que, muito mais. E, pô, os caras com o melhor time do mundo e tal, não sei o que, perdiam um jogo. A torcida já, que time horroroso, que não sei o que não sei o que lá. Pô, cara, como é que você pode falar isso? Que seu time ganhou tudo nos últimos 10, não perde nada e tal, não sei o que. Perdeu um jogo que era melhor de 3, melhor de 4, tal, não sei o que. Esse time horroroso não vai chegar a lugar nenhum. Tá mal acostumado. Quer citar um exemplo de São Paulo? O Fluminense, não Porque foi? Que teve o veio de Fluminense em outro lado também. 2005, ganhou o Mundial, e aí em 2006 o Muricy sumiu. E aí ganhou 3 brasileiros, falei, cara, mas sou brasileiro, como se fosse todos os anos você ganhar o Libertadores e o Mundial. E assim, isso daí deixava maluco, e aí saiu, foi pro Fluminense, ganhou o brasileiro pelo Fluminense, né? E o brasileiro que nós nunca mais ganhamos. A gente reclamava daquilo, né? Só ganhar brasileiro. Mas essa questão acho que para atleta, para quem trabalha no mercado financeiro, ela é muito importante de você ter a consciência de que nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai pensar igual. A interferência de quem tá perto também conta muito, né? Eu já vi assim, eram melhores do que eu no que a gente fazia ali, e no mês ruim, cara, putz, não dá. Cara, pô, assim, todo mundo passa por isso. Claro. Todo mundo. E inúmeros fatores podem interferir. Às vezes, cara, pode ser um fator pontual, mas esse fator, ele acaba pensando mais do que tudo que você fez. Só que nem sempre vão acontecer essas coisas, né? Não existe uma vida só de sorte ou só de azar, né? Claro. E o processo deve ser executado independente. Você não pode contar com a sorte ou o azar no dia a dia. Claro, e por isso que é muito importante você também se envolver de pessoas competentes E que tem a mentalidade. Exatamente. Aqui a gente fala muito disso aqui mesmo no clima da escola, né? Pô, se você lida com pessoas que são que caem tão para baixo, que elas pensam negativo, que elas reclamam, não executam, não agem, você que se contamina. Te puxa, Com né? certeza. Se contamina. Com certeza, você criar esse ambiente de evolução em que todos estão ali para um bem comum, te ajuda muito mais do que, pô, num dia que você não tá bem, o companheiro tá ali, tá te ajudando. Se você fica num clima hostil, que a pessoa tá ali, entrou num buraco, é cada vez mais fundo. Imagina assim, você tá no momento teu que você não tá muito bem. Ou o cara pega, te abraça, te levanta, cara, vamos lá, Felipão, pô, vem. Ou você vê ali, cara, tem um jogo que os caras, assim, pô, conseguem uma virada, uma vitória assim muito pesada, você entra no teu sangue e fala, caraca, pô, vou recuperar porque eu preciso estar nisso, né? Exatamente, porque a grande maioria desiste nesse meio do processo. E exatamente, é ter paciência do processo, sabe? É um processo, é um meio para chegar num fim. E no Brasil nós temos, segundo a revista super interessante, eu não vou lembrar agora da data, mas se eu não me engano, acho que em novembro de 2019, uma edição histórica lá que eles fizeram um levantamento antes da pandemia, que nós tínhamos 3 vezes o nível de ansiedade da média mundial. O
Brasil é um país ultra ansioso. Uhum. Certamente esse número deve ter sido afetado, para mais ou para menos, Uhum. por conta da pandemia, Claro. porque envolveu todos, Uhum. mas mostra o quanto que aqui a gente tem ainda um desafio extra, cultural, de cuidar. E a gente vê as pessoas aqui, Uhum. pessoas jovens que são altamente potenciais, e o que a gente falou aqui não é brincadeira. Ele se preparou e falou, cara, é meu sonho. Só que são sonhos frágeis, porque você tenta um exame de certificação, reprova, cara, eu não nasci pra isso. Pô, e assim, você não, nem sempre você vai frágil. ter alguém pegando ali, batendo. Então, não, cara, vai lá te incentivando. Você tem que ter isso interno. Você tem Com que ter certeza. essa. E saber que, pô, um não hoje não quer dizer nada que não vai ser um sim. Às vezes, um sim vale mais do que 350 nãos, né? Totalmente. É uma oportunidade. Quantos atletas que a gente vê que, pô, no vôlei não tem essa questão de peneira, de tudo, mas é um pouco mais difícil. Que recebeu um não numa peneira de alguma coisa porque ó, um avaliador ali não viu o potencial e o cara foi melhor do mundo. Pô, se ele tivesse desistido ali no primeiro não, ele não seria tudo que ele não teria nada que ele teria alcançado hoje. E é normal, você vai ouvir muitos não, você vai ouvir muito mais do que não do que sim, às vezes. E, pô, você saber que aquele sim vai valer muito mais do que os não. Verdade, A gente bom demais. entra agora no nosso São Paulo do Rogério. Agora, né? A gente agora vai fala falar, agora. que assim, a pessoa pode gostar ou não gostar do cara, a pessoa pode gostar como treinador, de pessoa, mas acho que a história dele é muito louca, porque ele ficou 10 anos, o São Paulo ganhou tudo na década de 90, quando ele assumiu, o São Paulo ficou 10 anos, cara, em seca, ganhando ali 2 títulos paulistas no Rio São Paulo, e o questionamento, cara, trabalha, mas não é vencedor, isso e aquilo, cara, não tem estrela tal. E o cara manteve esses 10 anos até a estrela aparecer e o cara ganhar tudo. Então, assim, quantas vezes deve ter passado na cabeça desse cara e falar, pô, o questionamento, será que. Mas teve um processo, né? Exatamente. E isso é uma coisa que no Brasil é muito difícil, porque o pessoal tem uma mentalidade muito de curto prazo. Então, se você vê os grandes campeões, os grandes. Não só no Brasil, mas no Mundial, você vê que teve todo um planejamento por trás. É igual, por exemplo, eu sou muito fã e admirador dos esportes norte-americanos, né? Da cultura que o americano tem em relação aos esportes. Você vê, por exemplo, uma NFL ou uma NBA, pô, os caras todo ano tem o draft. Então, você vê que ali o cara, pô, o pior time da NFL, o cara já tem tudo planejado ali, que daqui a 4 ou 5 anos a estruturação de atletas novos que eles vão trazer e tal. O cara, claro, ele não quer perder, mas ele sabe que, pô, essa temporada ele não vai ter grandes oportunidades de almejar nada. Ele tá focando no longo prazo. Não é porque ele tá com uma temporada ruim que tem que largar tudo. Demite técnico, tira não sei o quê. Pô, olha, planejamento, ó, esse primeiro ano a gente pode ficar em último e tal, mas a gente vai ter a primeira posição do draft, a gente vai pegar um jovem talento, a gente vai estruturar o time ao redor dele, vamos pegar mais 2, 3 peças, vamos fazer, é um processo. E não é porque uma temporada não deu certo que as outras não vão dar, sabe? Eles sabem o caminho pra chegar lá. Por isso que tem tanta essa oscilação de quem é campeão lá. Não é sempre o mesmo time. Por exemplo, igual no futebol acontece. Aqui no Brasil é um mais competitivo, então muitos times ganham. Mas, por exemplo, lá na Espanha, pô, Real Madrid, Barcelona, e não foge muito disso. Atlético, O Atlético no de vez ou outra, Madrid, ganha o o Atlético de espanhol. Bilbao e acabou. Sabe, são só esses porque tem um investimento maior, tem grana e tal, vai ter sempre um time maior. Não tem uma questão de um planejamento. Bilbao não contrata estrangeiro, Muito não bom. é? Bilbao é só... Tem um monte de questão com estrangeiro lá e tal. É complicado. E até todos têm limites de estrangeiros, então... Muito bom. E daqui em diante, Felipe, o que você imagina pra tua vida em relação ao vôlei, em relação à educação financeira? Até onde o Felipe projeta os planos dele para poder deixar esse legado para as pessoas e trazer a cultura do esporte para que elas possam investir melhor? Então, acho que principalmente o rendimento, o alto rendimento, né? Não só dentro de quadra e fora de quadra. Enquanto eu estiver agregando na vida das pessoas, principalmente dos atletas, de trazer essa educação financeira e também que você de se desenvolver, é claro, a expansão é absurda. Nesse último ano, eu tive uma expansão gigantesca em relação a isso. Então, claro, o objetivo é sempre aumentar e trazer mais educação, com que, é claro, é o papel que vocês têm aqui, a gente também, que é trazer educação e trazer conhecimento para todo mundo, sem olhar quem e de maneira, assim, eu sou muito da mentalidade de que
é importante você agregar de todas as maneiras que você possa. Não necessariamente você não está tendo um retorno imediato disso. Não questão financeiramente. Eu comecei isso não pela questão financeira. Foi pela questão de poder ajudar, de trazer uma consciência um pouco maior, de criar uma sociedade um pouco melhor em relação a isso. A partir do momento que eu vejo que isso está sendo transmitido, então, pô, criar essa geração nossa, então as próximas gerações que vier, se os pais já tiverem uma consciência maior de poder ensinar isso para os filhos, que não depender de pessoas exteriores para fazer isso, aí eu vou sentir que a minha missão foi cumprida em relação a isso, sabe? Então, assim, a questão da educação financeira para mim é só o início. Porque é uma coisa que eu vejo fazendo muito além depois das quadras também, quando eu parar. Demais. E como que no dia a dia você se prepara, Filipão, para levar o conhecimento para as pessoas? Que tipo de conteúdo você consome? Você falou que é uma pessoa muito digital, você está muito ali. É um podcast, né? Até pela, Até livro no Kindle aqui. até pela tua idade de bebê, você é aqui 94? Aham. 94. Então, já nasceu com a tecnologia já aflorando, né? Tudo. Hoje, como que você consome, estando fora do país, o nosso cenário aqui? Então, Como que são o os seus- Kindle pra mim foi uma mão na roda, né? Porque eu não posso ficar levando o livro, comprar livro e levar pra lá. Então, você compra digital, tá tudo ali fácil, é bom que eu consigo fazer minhas anotações e Notícias também. notícias. Hoje tudo isso é bastante fácil a gente acompanhar também, porque tem VPN, tem tudo. Então, eu Nossa, consigo ajuda ver os demais. jornais daqui, eu consigo consumir o conteúdo também, cursos, YouTube, tudo. Perfeito. Eu consumo todo tipo de mídia. Eu sou uma pessoa que não gosta de estar muito preso a alguma coisa específica e eu gosto sempre de me reinventar. Então, Diversificar. diversificar é sempre a palavra, a né? palavra, né? Boa, Felipão. Diversificar é a palavra, não só nos investimentos, mas em todo o conteúdo. Então, assim, eu vejo conteúdo de qualidade, independente da plataforma ou independente do lugar, é ali que eu vou procurar e eu vou buscar. E a questão do vôlei também, para mim, é assim, é um pouco mais... Não tem como ter muito um planejamento, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas sempre tem a questão de oportunidade, de saber para onde vai. Então, essa temporada estava lá em Barcelona, a próxima a gente ainda tá vendo a questão de negociação de contrato, então só Deus sabe para onde Caramba. vão. Sabe, pode ser Itália, pode ser Grécia, pode ser França, pode ser Portugal, pode ser Espanha. Então, ainda estamos vendo essa questão para a próxima temporada. Mas é seguir nesse caminho, sabe? Eu tenho um planejamento, claro, quero chegar na Liga Italiana, que é a mais forte do mundo. E tenho muita vontade de jogar também na França, então, porque eu vejo tudo como desenvolver não só no vôlei, mas também como pessoa, né? Então, fui para a Espanha, tinha um conhecimento básico, assim, de espanhol, daquilo que a gente aprende no colégio, bem mal e porcamente, assim. Agora, fluente em espanhol também, já dediquei lá a aprender e tudo Que isso. legal. Em inglês já estava desde criança com a minha avó, que também era professora. Então, pelo menos, se eu parar de jogar vôlei ali com uns 5, 6 idiomas, eu tô feliz. Boa. Muito bom, muito bom. Alguma... Felipão, deixa seus contatos, a consultoria que você tem, então como que faz para chegar até você? Eu acho que a maneira mais fácil hoje em dia é tudo Instagram, né? O meu Instagram é FelipeH6, então quem quiser manda ali, eu também sempre respondo direct, sempre que eu puder ajudar, também precisar de ajuda com qualquer coisa, sempre ali. Tem sempre conteúdo também que a gente acaba postando por lá. Se e jogar enfim, Felipe Hernandes lá com Z no final, já aparece. aparece. Graças a Deus tem o tiquezinho O azul. verificado. O verificado Ajuda. ajuda. Boa, bom demais. E acho que é importante isso, as pessoas não terem medo de buscar ajuda. Porque a gente sempre, o que mais acontece, né, ainda mais dentro do Brasil, a gente vê muita gente mal intencionada, né, querendo sempre tomar proveito. Então, uma relação de ganha-ganha acho que é sempre importante e trazer conteúdo e trazer pessoas que possam agregar, acho que sempre faz total sentido. Muito bom, muito Excelente. bom. E um recado final para aquele nosso espectador aqui que está hoje em início de carreira ou na carreira já em amadurecimento, e que conselho que você de repente daria para o Felipe lá de trás e que hoje você dá para esse jovem que está começando para ele seguir no caminho dele, independente do que aconteça nos dias. Brincadeira, a parte do Felipe do passado compra Bitcoin, tá? Boa. 2014, 12, Boa, boa. Brincando. Boa. Mas confia no processo. Eu sempre falo que às vezes a questão ali é tênue entre persistência e teimosia. Tem horas que a gente precisa ajustar o processo. Como que se identifica esse Principalmente quando você tá batendo com a cabeça na parede, sabe? Se é aquilo.
ações iguais vão trazer resultados Não vê iguais. evolução numa coisa. Quando você, a partir do momento que você não vê evolução no rumo que você quer tomar, muda de ambiente, muda de lugar, traça uma estratégia diferente, busque pessoas que agreguem dentro da estratégia que você quer, porque não adianta. Mesmo que você confie no processo, que você saiba, se você tiver num ambiente que não está te agregando ou que você não está conseguindo se desenvolver da maneira que você quer para chegar naquele lugar, não vale muito a pena você estar ali. Então, pô, a mesma coisa, eu quero ser um jogador de seleção, um jogador, pô, chegar na Liga Italiana. Aparece um contrato de terceira divisão, não sei aonde, que mesmo financeiramente vai ser muito bom para você, mas em questão de jogo, de Se evolução, esconde Te afasta. e não vai te mostrar, não vai estar abrindo mercado para você. Mesmo que isso, pô, vai trazer um resultado imediato, que é um salário maior. Mas é aí depois. Muito bom. Então, Muito bom. essa visão de longo prazo é Excelente. importante. Ótimo insight, Felipe.